Boa tarde, gente. Muito obrigada, Gabi, por você estar aqui. Hoje é o nosso Papo de Terça. Acabei de colocar esse nome. Fico procurando um nome para essa live que acontece toda terça-feira, meio-dia e meio, no canal do Evolu Coaching, numa sala fechada de Zoom. E numa sala fechada de Zoom, por quê? Porque é um espaço onde a gente pode interagir, diferente das lives, do que acontecem no Instagram, no próprio YouTube. Numa sala fechada de Zoom, a gente pode conversar, a gente pode trocar, a gente pode tirar dúvidas, falar o que pensa, a gente pode se aproximar, que é uma coisa que está faltando no mundo de hoje. Então, toda terça-feira, meio-dia e meio, a gente tem um encontro para conversar sobre temas que importam para coaches e consultores que desejam avançar na carreira. Mas é avançar na carreira com propósito, avançar na carreira com conexão. Então, os nossos temas sempre vão falar de coisas relevantes para quem quer andar para frente sem perder a sua essência, sem perder o seu eixo. Então, hoje, a gente vai falar de algo super importante. E, de novo, como na semana passada, é um tema também que não é corriqueiro, que as pessoas não falam muito. Mas a gente vai falar do que te impede, daquilo que te segura, mesmo quando parece que você tem tudo para avançar. Então, o que ainda te prende e te impede de crescer no coaching e na consultoria? O que é? Já parou para pensar nisso? E eu vou te contar de onde veio esse tema. Esse tema veio porque, ao longo da minha carreira, em diferentes momentos, inclusive depois que eu fiz o meu primeiro curso de coaching, eu escutei do meu professor na época: não entendo por que que você não deslancha. Porque ele apostou tanto em mim que depois do meu primeiro curso com ele, ele me botou lá no grupo de consultores do Instituto. E eu achava também que eu fosse deslanchar naquela época, há quase 15 anos. E ele também. E por algum motivo, não que eu fosse super mal, mas alguma coisa me impedia de andar. Eu não conseguia clientes, o trabalho não avançava, eu continuava, tinha alguma coisa que me mantinha pequena. Então, eu também pergunto, tanto para você que está aqui hoje com a gente, mas também para você que vai ver essa live em algum momento depois. Para você que de verdade sabe que já é suficiente e não avança como gostaria, o que te impede de avançar? Eu vou te dizer, durante muito tempo eu não sabia. E não é um ano, não, tá? Muitos anos. Eu não tinha ideia do que me impedia de avançar. Não sabia. Mas eu escutava essa pergunta. E foram em vários momentos da minha vida, e na minha cabeça esses momentos ficaram gravados, porque eram pessoas importantes que eu respeitava, como esse meu professor de coaching, meu primeiro professor, que chegavam para mim e falavam: eu não entendo por que que você não deslancha. Eu não entendo por que que você não sai desse lugar. E eu também, de verdade, eu não entendia. E a gente vai falar disso aqui hoje. E aí, hoje, trabalhando com coaches e com muitos consultores, eu fico vendo várias situações. E tem uma, assim, que é muito comum.
Não sei por que coaches e consultores têm problemas com se vender. Eu tinha também, mas hoje eu vendo isso de um outro lugar, eu também vejo com outros olhos, né? Consegui mudar as lentes. Mas o coach e o consultor têm receio, em sua maioria, né? Não estou generalizando, de dizer o quanto que seu trabalho é diferenciado, o quanto que seu trabalho é bom. Ele tem medo de expor, de gravar vídeos, de se exibir falando do seu trabalho. Outro ponto que eu também observo muito nas pessoas com quem eu converso na mentoria, nos cursos, cobrar. Muitas vezes a pessoa tem expertise, tem cursos, vários cursos, tem formação, às vezes acadêmica, e cobra um FII baixinho. Ou então se submete e aceita propostas bem pequenas, bem inferiores àquelas que aquela pessoa merecia, pelo tanto que estudou, pelo tanto que se empenhou em se capacitar para entregar um serviço de qualidade. Esse é um ponto que eu vejo muito. E um ponto comum, meu caso próprio, que estava lá, eu era reconhecida como excelente profissional, tanto que eu citei, meu professor foi lá e me colocou, ainda com pouquíssima experiência, no quadro de consultores do instituto que ele dirigia. Eu era indicada para fazer trabalhos por um outro mentor, mas minha carreira não andava. Eu não tinha o número de clientes que eu queria, muitas vezes ficava sem clientes, não tinha dinheiro, não tinha o dinheiro suficiente nem para as minhas despesas fixas. E isso, ó, por muito tempo. O mercado via uma Mônica que não era a Mônica que botava a cabeça no travesseiro em casa. E isso me doía muito. Então, o problema não é a falta do conhecimento, porque o conhecimento eu tinha. E eu vejo que muitos desses coaches, desses profissionais que eu acompanho também têm. Formação não falta, até porque nós gostamos muito de estudar. Estudar é quase que valor, é valor para muitos, de fato. E o que falta mesmo não é falta, é excesso. E foi aí que eu cheguei no nome dessa live, que é o que te prende, o que te impede de crescer como coach, como consultora. Na verdade, o que nos impede é excesso, não é falta de conhecimento, é excesso de uma bagagem emocional que a gente ainda não largou, é excesso de várias coisas que não nos servem mais. E é isso que a gente vai ver hoje aqui. E pensar juntos, juntas, o que está segurando a gente. E aí eu vou trazer um ponto que vem lá da teoria U. A teoria U, como quem já me ouviu aqui falar, sabe que a teoria U o U é um frame, é um caminho de transformação. E eu uso essa metodologia em todos os trabalhos que eu faço, e é o frame também da nossa mentoria, dos nossos cursos, todo mundo sabe disso, porque não só porque eu sou apaixonada pela metodologia,
mas também porque ela vai ao encontro do que o nosso mundo precisa hoje. E olha só, a associação que eu vou fazer com esse tema que é o que nos prende e nos impede de avançar na carreira. Esse U é uma rota de transformação. E para que a gente chegue de um pontinho, vocês imaginem a letra U, né? De um pontinho aqui da letra U até o outro ponto, onde a transformação realmente já aconteceu, eu percorro alguns obstáculos. E é desses obstáculos, que são os obstáculos que nos impedem de avançar na nossa carreira, que eu quero trazer um pouco e fazer esse paralelo e ver se faz sentido para você. O primeiro seria a voz do julgamento. Quem aí não escuta o medo, a voz interna do medo de ser julgado, do medo de ser visto e não ser aceito? Gente, a gente tem muito medo de ser rejeitado. É um medo primal. E aí a gente não se mostra. E esse é um grande bloqueio para o nosso crescimento. Esse é um dos excessos que a gente tem. A gente tem um excesso de julgamento, porque a gente não quer ser rejeitado, a gente quer ser aceito. E aí começa essa voz. E a gente nem sempre tem consciência do quanto que ela está entranhada em nós. A gente tem consciência daquela, do que é mais óbvio, mas não do quanto que ela está ali presente, entranhada. O segundo ponto, eu podia falar que seria crença de merecimento. Mas se eu fosse fazer um paralelo com a teoria U, eu podia falar, eu posso falar, da voz do cinismo. A teoria U, aqui no Brasil, traduziu The Voice of Cynicism por voz do cinismo. O cinismo não é uma expressão que a gente usa muito, né, aqui no Brasil. Eu gosto muito de usar a voz da desconfiança, que é aquela voz que nos afasta do outro, que nos desconecta do outro, que nos fecha para o outro. Essa voz, ela faz com que a gente nos afaste do nosso público, por exemplo. Ela nos impede de chegar no outro porque ela nos diz que a gente não está pronto, que a gente precisa de mais alguma coisa. Então, essa seria o segundo obstáculo, que junta a falta de merecimento com a desconexão do outro. Eu me desconecto do outro. E quem se desconecta do outro não consegue vender um serviço, ainda mais um serviço tão próximo quanto coaching, quanto consultoria. O terceiro seria a voz do medo. E por que que é o terceiro? É porque exatamente essa é a voz mais forte, é a voz que nos impede de nos transformarmos. Essa voz, para quem tem alguma familiaridade com o processo de transformação, que é o processo do U, é a voz que fica ali na base do U. É a voz que. Gente, só um minutinho.
Então, gente, a voz do medo é a voz mais forte, é a voz que impede a gente de se transformar. E para quem tem familiaridade com, para quem está chegando agora no Instagram, gente, essa live é o nosso papo de terça, que acontece todas as terças-feiras, às 12h30, numa sala fechada do Zoom, para a gente interagir. E aí eu deixo sempre o Instagram ligado, mas a coisa acontece mesmo no Zoom. A inscrição fica lá no link da bio, se inscrevam. Se inscreve, Érica, porque as conversas são sempre muito bacanas. E hoje a gente está falando do que te impede de avançar na sua carreira. E aí, gente, essa terceira voz, se vocês imaginarem esse caminho de transformação que é a letra U, fica exatamente na base do U. E o que que ela impede a gente de fazer, né? Ela impede a gente de seguir para frente. Ela impede a gente, mesmo a gente sabendo de tudo que precisa ser feito, essa voz é aquela que impede a gente de dar um passo além. É aquela que faz a gente repetir padrões e padrões que mantém a gente exatamente no mesmo lugar. Na verdade, todas nós, coaches, consultoras, a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas a gente não consegue sair do lugar e dar nossos próximos passos. E essa voz do medo é a voz que mais prende, porque ela já prende ali, ó, naquele lugar que sempre me perguntavam: não sei o que acontece com você, que você tinha tudo para estar lá na frente e ainda está aqui atrás. Eu também não sabia, porque eu não conseguia identificar que era essa voz ou talvez um conjunto de vozes. Essa voz não era clara para mim, mas era ela que estava ali me impedindo de dar esse próximo passo. E aí, por isso que eu falo que é excesso. Na metodologia, na teoria U, quem criou essa metodologia compara esse momento, e eu acho essa comparação linda. Ele compara ao buraco da agulha, não a agulha de costurar, mas a agulha que era aquela passagem no formato mesmo de um buraco da agulha que existia nas cidades bíblicas, nas cidades lá do passado. Era uma passagem naquele formato bem estreita, onde os camelos e os animais, para passarem, tinham que tirar as cargas. E essa passagem era proposital, porque quando os animais entravam sem as cargas eram revistadas pela alfândega da época. E aí ele compara, o criador dessa metodologia, Otto Scharmer, ele compara esse momento da base do U, que é o ponto de virada, é onde a nossa transformação acontece, a essa passagem da agulha. Então, olha só, fazendo um paralelo. Se o camelo deixa bagagem, que bagagem que a gente precisa deixar nesse momento? O que que a gente precisa deixar para trás para avançar na nossa carreira, na nossa jornada profissional? Porque se tem uma coisa que eu tenho certeza é que se a gente quer modificar, se a gente não está satisfeito com alguma coisa na nossa carreira, é porque a gente tem que mudar alguma coisa. E para mudar, a gente tem que deixar alguma coisa para trás. Uma vez eu estava dando um curso de teoria U e uma pessoa me perguntou, mas
É preciso mesmo deixar alguma coisa para trás? Gente, isso não é ficção, não, não estou inventando, não. A pessoa realmente perguntou, e não era uma pessoa, não. As pessoas sempre vêm com essa pergunta. É preciso mesmo deixar alguma coisa para trás? Se a gente quer mudar, sim. E essa, para nós humanos, para mim, para você, é a parte mais difícil. Ninguém quer perder. Nós não gostamos de perder, a gente não quer soltar. E é o soltar que nos permite avançar. O camelo só entrava na cidade quando ele deixava a sua bagagem. E a gente também, a gente só avança quando uma parte da nossa bagagem fica para trás. É o let go, deixar ir, para depois ver o que emerge. E olha, a história mesmo humana, né? A história da humanidade, tá cheia de citações parecidas. Não tem uma citação assim, quando Deus fecha uma porta, abre uma janela, ou vice-versa. E se vocês procurarem, vão encontrar um monte de ditos populares semelhantes. Por quê? Para fazer um omelete tem que quebrar ovos. Por quê? O popular sabe que é preciso deixar algo para que algo melhor aconteça. Então, se eu, você não estamos satisfeitos com algo nesse momento da vida, alguma coisa a gente tem que deixar para trás. E aí tem uma coisa que é importante, é que esse deixar para trás, eu já vou até falar um pouquinho de algo que nem é nosso tema, que o nosso tema é o que está nos impedindo de avançar. Mas tem um outro ponto, que é uma vez que a gente deixe para trás, a gente tem que ir, e isso demanda coragem. É andar para frente. Eu tenho um mestre espiritual que diz que se a gente, se Deus quisesse que a gente ficasse olhando para trás, ele tinha botado os nossos olhos aqui na traseira e não na frente. Então ele diz que Deus colocou os olhos, o nariz, a boca voltados para frente, que é para a gente olhar e caminhar para frente. Então, uma vez que a gente deixe algo para avançar na nossa vida profissional, ou para onde quer que a gente queira avançar, aí a gente tem que dar o nosso salto de fé, porque a gente não tem certeza do que se apresenta no futuro. A gente desenha um plano, a gente tem uma ideia, mas a gente não tem absoluta certeza daquilo que vai acontecer ali nos próximos um mês, um ano. O caminho se faz enquanto caminhamos. E para esse caminhar, a gente tem que ter coragem e dar esse primeiro passo, que é um salto de fé. E sabe por quem que a gente faz isso? Não é pelo outro, é pela gente mesmo. É para sair dessa frustração. E aí eu falo, como dizem os jovens hoje, com absoluto lugar de fala. É para sair dessa frustração de ter bagagem, conhecimento, formação, experiência, eficiência e não ter o reconhecimento, a remuneração que a gente deseja e que a gente merece e que a gente pode ter. Então, todo esse movimento, todo esse esforço, todo esse olhar para dentro para avançar, é por nós, é só por nós. Óbvio que quem trabalha com coaching, com consultoria, quer impactar o outro,
quer transformar a vida, o mundo, a gente tem esse desejo no coração. Mas esse passo tem que ser por nós, porque ninguém transforma nem o outro nem o mundo sem transformar primeiro a si mesmo. Aliás, isso também é bíblico. Tira primeiro a trave do seu olho e depois a trave do olho do seu irmão. A gente não avança enquanto a gente não dá esse salto de fé. E a gente não pode ajudar outros a avançarem enquanto a gente não avança. Parece redundante, né? Mas a vida não é cíclica. E aí, essa liberação de padrões, esse let go, esse abrir mão, é que vai permitir que a gente avance. E é óbvio, isso não agrada a todo mundo. Por isso que eu estou dizendo que é por nós, é por nós, depois pelo outro. Porque muita gente se incomoda quando a gente começa a assumir o nosso lugar, a se posicionar de verdade. Então, o primeiro movimento tem que ser por nós, senão a gente não consegue sustentar. E aí, eu tenho gostado aqui na live, eu acho que isso é valioso, tanto para quem está no papo, conectado, mas também para quem vai ver depois. Que é convidar vocês para alguns movimentos práticos. Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente solta? Então, a primeira coisa é se conectar com a gente, né? É trazer a consciência. E eu vou dizer para vocês, não é fácil, porque o nosso mundo hoje, ele é um mundo que leva para desconexão. E eu vou fazer aqui uma confissão. Eu deixei de meditar por um tempo e no final do ano passado, eu voltei a meditar com regularidade. E tem sido uma jornada desafiante, porque a gente está vivendo hoje num mundo que privilegia a desconexão. O celular, ele conecta, mas desconecta numa amplitude muito grande. O celular desconecta a gente de nós mesmos. Então, a gente se conectar com a gente, ter um momento para entrar dentro de nós, sentir as nossas dores, sentir os nossos desejos. Isso não é fácil, gente. A gente tirar esse momento. Tem gente marcando encontro consigo na agenda. E aí, esse é o primeiro passo. E começar a identificar com verdade, com coragem, o que que realmente está aprendendo. O segundo passo é o respeito consigo mesmo. Semana passada, na live, eu falei de auto-perdão. Eu ainda não subi, viu, para o YouTube. Eu vou subir. Vou subir hoje. Eu falei de auto-perdão. E aí, esse é um processo fundamental. Porque às vezes a gente se dá conta do que estava fazendo e não se perdoa. E isso é tão prejudicial quanto ficar no mesmo lugar. Então, primeiro passo, entrar, descobrir o que está aprendendo. Segundo, respeitar esse processo, se perdoar e soltar, começar a soltar.
O terceiro passo, se eu fosse leviana, eu ia dizer assim: agora você cria um compromisso com você e diz o que que você escolhe fazer diferente a partir de hoje. Ponto final. Esse compromisso é válido e eu assumo comigo e renovo todo santo dia. Mas, pelo amor de Deus, não faça isso sozinho, sozinho. É muito difícil. Na própria teoria U, a teoria U é um processo de transformação muito potente. E depois de uns anos rodando, o Otto Scharmer foi estudar por que que em muitos processos ela não dava certo. Por que que alguns resultados, por que que alguns processos de transformação sim iam à frente, outros não. E um dos fatores pelos quais a transformação não dava certo, não acontecia, era a falta de, ele chama de container. Mas container é comunidade, é acompanhamento, é você estar junto, porque fazer transformação dentro, sozinho, sozinha, é muito difícil. Então, se transformar já é um desafio muito grande. Se acompanhe, se acompanhe. Busque pessoas que pensem como você, pessoas que querem chegar na carreira ou que já chegaram onde você quer chegar, pessoas que entendem e valorizam o que você fala. Porque se você está no meio de pessoas que só te colocam para baixo e que não entendem os seus objetivos, é muito difícil. Busque acompanhamento, busque fazer junto, chegar junto. E aí fica muito mais fácil de conseguir. Bom, gente, eu vou parando por aqui e eu espero de coração que até agora eu tenha te ajudado a trazer algum insight sobre amarras, sobre coisas que estão aí te prendendo. Quem está no Instagram, comenta aí para mim que dá para eu enxergar aqui de onde eu tô, se isso trouxe para você algum insight. E aí, eu vou te fazer alguns convites, porque você não precisa estar sozinho. A gente tem, se você é ex-aluno, esteve com a gente em algum momento do Evolu Coaching, a gente tem o nosso grupo da comunidade. É só você se juntar, manda mensagem, eu te mando o link. A gente tem essas lives que são gratuitas e acontecem toda terça, meio-dia e meia, no Zoom. A gente troca ideias e a gente vai estar junto. E que mais que nós temos? A gente vai ter nossa masterclass, eu já ia esquecendo. Nossa masterclass dia 14 de agosto, também gratuita, vai ser maravilhosa. Que nós vamos falar de conexão. Então, a inscrição tá no link, o link tá lá na bio do Instagram. Então, a gente tem muitas oportunidades de estar junto. Você não precisa estar sozinho, sozinha. Então, esteja aqui com a gente. Semana que vem nós estaremos juntos e juntas. Agradeço muito a você que está aqui no Zoom, a você que está aí no Instagram. A mudança começa dentro e certamente quem está aqui hoje já deu um passinho. Obrigada, obrigada a você que está aqui. E até a próxima semana.